Boa tarde. Sabemos que imagens obtidas com microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, são muito bonitas e atraentes e podem ser incorporadas em textos de descrição de táxons. Isso tem sido bastante frequente em alguns grupos. Nossa intenção é mostrar que essas imagens têm um potencial maior, podendo ser utilizadas especialmente em estudos comparativos, os quais podem ajudar a identificar sinapomorfias e estabelecer classificações baseadas em filogenias. Aqui vamos apresentar os resultados de alguns estudos já executados por nosso grupo, estudos em andamento e comentar sobre potenciais estudos a fazer para tentar demonstrar esse potencial. Então, falaremos sobre o uso de microscopia eletrônica de varredura em estudos evolutivos, um estudo de caso envolvendo a família Leiodidae, Coleoptera staphylinoidea. Aqui um apanhado geral de diversidade da família. Então todas as tribos e subtribos não estão aí. Apesar de não ser um grupo pequeno, são quase 4.300 espécies descritas, estarem distribuídos por todos os continentes, representantes de Leiodidae acabam não estando muito bem representados em coleções, nem são prontamente reconhecidos pelos estudiosos de Coleoptera, por se encaixarem naquele grupo dos besouros pequenos ovais e marrons, embora até existam formas não monocromáticas. Como exemplo de biologia, os colevines são detritívoros, frequentemente associados a fezes de animais mortos em decomposição, podendo ser utilizados em estudos de entomologia forense, em alguns casos. E os leodines são frequentemente frugívoros. Os anisotomini apresentam esse formato esférico e a capacidade de se dobrar. Os Scotocriptini apresentam tarsos trímeros e estão frequentemente associados a ninhos de abelhas sem ferrão. E os Platypsilini são ectoparasitas de mamíferos aquáticos, exemplo castores. Devemos destacar a tribo Leptodirine, que inclui um pouco mais de 20% das espécies da família. Inclui diversas espécies restritas ao ambiente subterrâneo, com morfologia muito diferente daquele plano básico oval. Convergentemente, nos Estados Unidos, existe uma espécie de outra subfamília que também é modificada e é restrita a cavernas de gelo. A característica diagnóstica mais fácil é a presença de uma clava apical com o oitavo antenúmero mais curto que os demais, caracterizando o chamado grupo dos Interrupted Five-Segmented Club Beetles. Se a antena for assim, então é um leódide. Se não for, talvez seja. A outra característica diagnóstica geral é a presença de sulcos periapicais nos antenúmeros 7, 9 e 10, que se conectam a estruturas sensoriais típicas, mas sei que isso é difícil de reconhecer a olho nu ou mesmo sob estereomicroscópio. Em dieta, elas estão para fora, criando uma antena de aspecto bem curioso. Bom, recentemente começamos a estudar a morfologia fina desses organismos, primeiro enfocando Colevini, um dos objetivos da tese do professor Caio, e depois ampliando para a família como um todo. No início foi estudada a região apical do tarso e pré-tarso, incluindo observações sobre as duas garras tarsais, o empódio, que apresenta duas cerdas empodiais e que se conecta a uma placa umbitratora, que está associada a músculos e que é responsável pelo dobramento das garras para baixo. Essa placa desliza dentro do pré-tarso. As margens dessa abertura apresentam formas diferentes em cada grupo e estruturas sensoriais que também variam de forma e posição entre os grupos. Esse estudo revelou diversas potenciais sinapomorfias em diferentes níveis taxonômicos. Vou citar apenas alguns exemplos. Em relação às garras tarsais, elas são frequentemente curvas com o ápice afilado. Na maioria, elas apresentam estrias longitudinais, mas em Leptodirine elas são achatadas e lisas, com um entalhe próximo da base. Podem ocorrer espinhos, que vão ter posição e forma diagnóstica de cada táxon
onde eles vão ocorrer, e entre outras características. Em relação ao empódio, geralmente ele é uma placa única, mas pode estar dividida. Existem duas cerdas empodiais que geralmente apresentam o mesmo tamanho e se posicionam lado a lado. Em Leptodirine, as cerdas são ligeiramente achatadas e a base é torcida. Em vez de ficarem lado a lado, elas ficam frente e trás. Em Paleopopina, a cerda empodial tem a forma de uma fita, e uma delas é bem reduzida. Outras reduções independentes foram identificadas em Colevina, em Foleuina, que ela é bem afilado e curto, em Agertodine, que é minúsculo, e em Camiarine, que tem só uma cerda e o empódio é avolumado, entre outros exemplos também. Em relação à margem distal, ventral do tarsômero apical, ela pode estar lisa ou apresentar projeções e ser normalmente arredondada ou plana. Ela pode estar emarginada, pode ser triangular e ter espinhos altos, e pode ocorrer uma fila de espinhos diagonais, entre outros exemplos também. Como subproduto desse estudo, foram estudadas as cerdas adesivas especiais, ou os tenant city ou tenant hairs, presentes no protarso e ou no mesotarso de machos. Consideramos a redução ou ausência no mesotarso como um estado derivado. Elas são conhecidas e descritas desde os primeiros estudos taxonômicos com a família. O que ninguém tinha visto é que apresentam sinal filogenético. Elas são conhecidas em diversas famílias e estão associadas a funções adesivas diferentes, por exemplo, para auxiliar a caminhar na vegetação. Bom, no caso de Chrysomelidae, por exemplo, é possível também reconhecer as cerdas que possuem função geral e as que são dimórficas. No caso, os machos vão possuir uma área com cerdas discoidais, diferentes das outras. A forma discoidal é a forma considerada plesiomórfica e bem distribuída em Leódide, com uma coluna e um disco apical. A presença dos Tenanticidae está geralmente relacionada a uma expansão dos tarsômeros, mas existem exceções. Também foram identificadas diferenças na forma, no número e em quais tarsômeros ocorrem. Fizemos uma hipótese de evolução dos estados desse caráter. A partir do tipo discoidal, que é o mais comum em diversos grupos, em Leodine, por exemplo, existe uma tendência ao aumento do disco apical da cerda e está associada a uma redução no número de cerdas. Em Colevine parece acontecer o contrário, ou seja, o disco diminui e o número de cerdas aumenta. Em Platypsiline existem muitas cerdas modificadas para adesão, provavelmente relacionadas ao ectoparasitismo, mas também em um dos casos a gente identificou Tenanticidae somente nos machos e não nas fêmeas. Bom, uma ideia era aplicar esses estudos para outros Staphylinoidea também no futuro. Além disso, a intenção é estudar a morfologia do dorso do corpo das fêmeas para verificar se existem correspondências com a morfologia das cerdas adesivas especiais dos machos, como ocorre, por exemplo, em Diticide. Recentemente, fizemos uma discussão sobre a armação das tíbias e seu corrente uso na indicação de parentesco dentro de Colevine. Foram identificadas e nomeadas algumas estruturas tipicamente presentes em alguns dos grupos, como a Bodyguard City, que está localizada na base dos esporões tibiais, o externo e o interno, e os espinhos intersticiais, que ficam entre esses dois esporões geralmente. Como decorrência, está em andamento por Carrier um estudo sobre a região apical das tíbias em busca de novos caracteres que carreguem sinais filogenéticos.
Uma dificuldade no estudo taxonômico de Leodide, especialmente em Ptomafagini, é que existe uma grande semelhança morfológica externa e identificação no nível de gênero e de espécie implica na dissecção dos exemplares para análise da genitália, especialmente o ideágono dos machos, mas também a espermateca das fêmeas. Isso também dificulta relacionar exemplares fêmeas e machos a uma mesma espécie, especialmente quando temos mais de uma espécie na mesma localidade ou mesmo no mesmo frasco de coleta. Isso foi enfrentado por Eduardo durante a descrição de uma espécie de Adelopsis. Havia um padrão de ideágono de macho e 2 padrões de espermatecas de fêmeas, não sendo possível reconhecer com clareza qual dos 2 padrões de morfologia externa de fêmeas corresponderia à do macho. Assim, foi necessário efetuar uma análise morfológica minuciosa. Para reconhecimento, acabaram sendo utilizados espinhos e cerdas modificadas presentes nos metatarsômeros e também a proporção entre as cerdas impodiais que possuem tamanhos diferentes. Nesse processo, como subproduto, foram detectadas e descritas estruturas exclusivas do mesotarso. Os espinhos marginais foram reconhecidos como sinapomorfias adicionais de Ptomafagini. Os twin spines aparecem na região externo-ventral e possuem ápices encurvados e voltados opostamente entre si. Geralmente estão em número de 2, mas em pitomáfagos, nas espécies que a gente estudou, eles aparecem em número de 3. E a Bachelorcide, que está localizada na região interno-ventral e se destaca entre os espinhos da coroa apical. Os twin spines também podem afetar o entendimento a respeito das relações de parentesco em Collevini, uma vez que também foram detectados em Eunemadina, em Nemadina e em Eucatopine, devendo-se ressaltar que um relacionamento filogenético entre essas 3 tribos nunca havia sido proposto. É importante ressaltar que sim, é necessário efetuar uma análise filogenética completa, incluindo todos esses caracteres e outros já conhecidos na literatura, de forma a chegar em uma proposta filogenética que vai demonstrar ou não as alterações na estrutura taxonômica da família que vêm sendo indicadas por esses caracteres. Isso está planejado para ser executado. Agora que estamos fazendo microfotografias do ideágono de Adelopsis, detectamos estruturas antes não registradas que são provavelmente representando estruturas sensoriais e estruturas glandulares. Imagens de 2 outras espécies mostram variações específicas nessas estruturas, assim como sugere a natureza secretora das aberturas observadas. Esse estudo ainda está em andamento e, infelizmente, foi interrompida por falta de acesso aos equipamentos durante a pandemia. Finalmente, outro estudo, que provavelmente também trará informações relevantes tanto no conhecimento morfológico como na identificação de sinais filogenéticos, é o estudo das estruturas sensoriais presentes nos antenômeros da clava. Pouquíssimos estudos foram feitos, apenas na década de 1970. Mas isso, por enquanto, está apenas em planos futuros, esperando outras pessoas se associarem ao estudo desse táxon, que tem um alto potencial, mas ainda é pouco estudado. Eu espero ter demonstrado esse potencial. Se alguém tiver interesse em conversar sobre estudos de morfologia fina, mesmo fora de Leodide, estou totalmente disponível e agradeço a atenção em nome de meus colaboradores. Muito obrigado.